Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. A caridade, a ação de amar e de servir o nosso próximo, é o princípio máximo do espírita cristão. E nós estamos completando agora, no início de fevereiro, 72 anos da criação da campanha Alta de Souza, que há muito tempo vem mobilizando esforços voluntários para levar auxílio aos mais pobres. Mas você sabe o que é exatamente essa campanha, que já foi muito conhecida entre os espíritas? E você sabe quem foi Alta de Souza, que dá nome ao projeto? Nós vamos saber mais sobre tudo isso no programa de hoje. Mas antes, nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Alma cansada de chorar, cansada de sofrer nas agruras do caminho, a quem te veja do celeste ninho, os tristes pesadelos da jornada. Se além da noite brilha a madrugada, resplende além do túmulo escarninho, nova aurora de paz e de carinho, para a glória da vida torturada. Não te detenhas sob a ventania, vence o pavor da senda escura e fria, guardando bem por arma em teus combates, segue buscando o amor do eterno amigo, encontrarás a luz do céu contigo nas aflições dos últimos resgates. Alta de Souza, para muitos espíritas, é o nome de uma campanha muito bonita que arrecadava e levava alimentos e outros itens para pessoas carentes. Mas o que nem todos sabem é que Alta foi uma poetisa brasileira muito talentosa e que morreu bastante jovem. Mas por que o nome dela foi escolhido para dar nome a essa campanha? Nós vamos saber agora. Nascida no Rio Grande do Norte em 1876, ela foi a autora da respeitada obra poética Horto, que foi lançada quando ela era muito jovem ainda, em 1900. A publicação teve a honra de receber o prefácio assinado por um renomado escritor daquela época, Olavo Bilac, que foi simplesmente um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Alta teve uma vida muito sofrida e curta. Ela perdeu os pais ainda muito pequena, perdeu posteriormente, mais tarde, um irmão que amava muito, e depois ela mesma veio a morrer doente de tuberculose com apenas 24 anos, no ano seguinte do lançamento do seu livro Horto. Mas ainda assim, ela deixou a marca do seu talento e também exemplos de fé, de resiliência, de caridade e compaixão com os mais pobres, pela maneira como ela conduziu a sua própria vida em momentos tão desafiadores. Mas foi apenas depois de algumas décadas da sua morte, no dia 3 de fevereiro de 1953, ou seja, há 72 anos atrás, que nasceu então em São Paulo o embrião desse importante projeto de caridade que se chama Campanha da Fraternidade Alta de Souza. E foi através da iniciativa de um homem chamado Ninfo de Paula Correia.
Tudo teve início um pouco antes, na década de 1950. O jovem Ninfo de Paula Correia morava em Campo Grande, no Mato Grosso, onde ele frequentava a mocidade do Centro Espírita Discípulos de Jesus. E naquela época chegou na cidade outro personagem da nossa história, o Oli de Castro, que vinha da cidade de Recife. E lá em Recife ele trabalhava numa campanha de caridade que doava alimentos aos mais pobres e que se chamava a Campanha do Quilo. Quando Oli chegou em Campo Grande, ele convocou a mocidade onde Ninfo frequentava para organizar uma campanha que fosse semelhante àquela que ele realizava em Recife. E, em alguns dias, eis que nas ruas de Campo Grande já se juntavam ali alguns trabalhadores voluntários visitando as casas das pessoas para pedir doações e levar essas doações para quem precisasse, conforme Oli havia idealizado. Só que, em 1952, Ninfo precisou se desligar desse projeto porque ele se mudou, teve a necessidade de se mudar para a cidade de São Paulo. Porém, quando ele chegou aqui em São Paulo, ele logo procurou a Federação Espírita e se tornou um frequentador assíduo, lá no centro da cidade de São Paulo. E ele logo se afeiçoou pelo Departamento de Assistência Social, que era o tema que lhe tocava o coração, e que naquele tempo ainda tinha um trabalho menor, né? E ele logo percebeu que haviam algumas dificuldades, que o departamento tinha algumas dificuldades para dar assistência às famílias que eram atendidas na época, e ele buscou então se envolver e ajudar. Ele tinha uma concepção de caridade que ia muito além do que já estava sendo feito. Na ideia dele, deveriam ser abertas novas frentes de trabalho voluntário. Ele achava que os espíritas até então se mantinham muito fechados dentro dos seus centros, estudando, lendo mensagens, aprimorando o seu conhecimento doutrinário, mas tudo isso poderia ser ampliado. Então ele imaginava que o voluntário espírita deveria sair dos centros e ir para as ruas, levar essa mensagem para as pessoas necessitadas, sofredoras, levar também as mensagens às residências das pessoas com mensagens de amor, de esclarecimento, fazer leituras de mensagens trazidas pelo médium Chico Xavier para quem buscasse uma luz. Enfim, havia um campo a ser trabalhado através do trabalho no bem fora dos muros do centro espírita. Ninfo então pensou que só mesmo uma campanha de rua, como a que ele havia participado em Campo Grande, poderia ir de frente para aquele ideal que ele tinha no coração. E assim, ele foi e montou dentro da federação uma campanha do quilo, mais bem estruturada e melhor organizada, a fim de que também com o tempo essa campanha pudesse se multiplicar e que não ficasse só em São Paulo, mas que pudesse também acontecer em outros lugares do Brasil. O primeiro grande dia da campanha aconteceu no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Os voluntários saíram de frente do cemitério do Araçá. Eram 12 voluntários apenas, conforme consta no livro de atas da campanha, que fica arquivado na Secretaria da Federação Espírita. A campanha, nesse momento, ainda não homenageava a nossa querida poetisa. Após algum tempo de trabalho nas ruas, começaram a ser recebidas pelo grupo, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, mensagens espirituais de incentivo ao trabalho, desejando forças e inspiração para que os voluntários continuassem. E elas eram assinadas pelo espírito de Alta de Souza. Ela enviava palavras em forma de poesia, estimulando os voluntários a se unirem no trabalho perseverante de levar para os lares uma palavra amiga, a mensagem esclarecedora da Boa Nova de Jesus, e também continuar buscando trazer doações tão necessárias aos mais pobres que eram atendidos pela Federação. Foi daí que então surgiu a ideia, segundo o próprio Ninfo Correia, de denominar o projeto como Campanha de Fraternidade Alta de Souza, como uma forma de agradecer ao auxílio que a poetisa estava nos fornecendo. Das mensagens que a poetisa transmitiu nessa época, através da mediunidade do Chico Xavier, nós escolhemos uma para lermos aqui e que se chama Vem e Ajuda. E diz assim: repara, além das rosas do teu horto,
onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas. Vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Alta de Souza. Alma cansada de chorar, cansada de sofrer nas agruras do caminho, há quem te veja no celeste ninho, os tristes pesadelos da jornada. Se além da noite brilha a madrugada, resplende além do túmulo escarninho, nova aurora de paz e de carinho, para a glória da vida torturada. Não te detenhas sob a ventania, vence o pavor da senda escura e fria, guardando bem por arma em teus combates. Segue buscando o amor do eterno amigo e encontrarás a luz do céu contigo nas aflições dos últimos resgates.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, a vida é um conjunto de resultados. São consequências da nossa escolha, esses resultados, que ao longo dos caminhos que resolvemos percorrer, eles vão sendo obtidos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Assumir cada fato que nos ocorre, seja bom ou ruim, como sendo obra nossa, nos empodera realmente. Se fala tanto em empoderamento e é exatamente isto. Empoderar-se não é bater no peito e sair fazendo o que quer sem medir consequências. Empoderar-se, como está tão na moda dizer, é sim assumir tudo o que pensamos, fazemos, com todas as suas consequências. Muitas pessoas vivem a reclamar das oportunidades que não têm, duvidam da justiça de Deus, creem-se injustiçados. Isto me deixa incomodada, porque embora eu reconheça que também em algum momento da minha vida eu tenho agido desta forma, porque afinal não somos perfeitos. Hoje eu consigo perceber o quanto é nocivo para a pessoa esse tipo de atitude. É enganar-se a si próprio, tentar ignorar que seja o que for que me acontece, hoje é da minha inteira responsabilidade. Na filosofia espírita, aprendemos que a lei de ação e reação é basilar para a compreensão de tudo o que nos acontece. Analogamente, outras correntes filosóficas e espiritualistas também concluíram a mesma coisa. É duro, eu sei. É muito mais simples atribuir aos outros, à família ou às circunstâncias externas as condições que nos encontramos, quer do ponto de vista socioeconômico, de relacionamentos mal-sucedidos, um problema que estamos vivendo no momento de qualquer ordem. Enganosamente, podemos até, e de certa forma, pensar que a responsabilidade não é nossa, mas, de fato, a quem queremos enganar com esta afirmativa? Tem uma historinha simples que ilustra bem o que estamos falando. É a historinha seguinte. Um pedreiro que trabalhava numa empreiteira, construindo casas, estava próximo da sua aposentadoria. Ele informou o chefe do seu desejo de passar mais tempo com a sua família, embora fosse sentir falta do seu salário integral. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo, e pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O pedreiro não gostou, mas acabou concordando, E foi fácil ver que ele não estava nada entusiasmado com a ideia. Assim ele prosseguiu, fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais de qualidade inferior, sem se esmerar nem um pouco na etapa de acabamento. Foi uma maneira negativa dele terminar a sua carreira. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer uma inspeção na casa construída. Depois, deu a chave da casa ao pedreiro e lhe disse: "Esta casa é sua. Ela é o meu presente para você." O pedreiro ficou surpreendido e lamentava dentro de si: "Que pena! Se eu soubesse que estava construindo a minha própria casa, teria feito tudo diferente." Pois é, nós construímos a nossa vida um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o melhor possível na sua construção. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver na casa que construímos.
Não nos esqueçamos, nós somos o pedreiro responsável, né? Não só pedreiro, nós somos o arquiteto, engenheiro e pedreiro desse nosso projeto chamado vida. A vida é a casa maior que Deus nos concedeu. Porém, cabe a nós construí-la dia a dia com o nosso próprio suor. O suor do trabalho, do esforço para sermos melhores pessoas, o tijolo do perdão e da simplicidade, a argamassa do amor que une tudo à sua volta, o ferro da disciplina e da firmeza de caráter, e os acabamentos, que são os sentimentos nobres que engrandecem o espírito. Como estamos procedendo nesta empreitada? Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo programa. Vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É uma alegria imensa estarmos sempre juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Os Mundos de Expiações e de Provações, cujos esclarecimentos estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Existem muitas moradas na casa de meu Pai, onde nas mensagens dos Espíritos, nos itens 13 a 15, temos a seguinte mensagem a respeito dos mundos de expiações e de provações, na qual o Espírito Santo Agostinho, em Paris, em 1862, traz-nos os seguintes ensinamentos. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o mundo em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças às quais chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos da Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados,
com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas, revelando todos um caráter comum, a Terra serve então de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. E conclui o Espírito Santo Agostinho. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. E os espíritos da codificação espírita fazem a seguinte observação a respeito das causas das misérias humanas aqui na Terra, planeta de provações e expiações, dizendo: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana é coisa bem triste. Provém desse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam aqueles que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a população de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza daqueles que a habitam. Faria uma falsíssima ideia dos habitantes de uma grande cidade quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital aqueles que se acham com saúde, nem para as casas de correção aqueles que nenhum mal praticaram. Então, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora,
Assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem aqueles que se curaram e da prisão aqueles que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais, concluem os espíritos da codificação. Amigas e amigos, essas explanações feitas pelos espíritos que participaram da codificação espírita e pelo Espírito Santo Agostinho levam-nos a reflexões profundas a respeito do porquê todos nós estamos aqui encarnados na bendita e querida Escola Terra, ou seja, para os ajustes necessários das grandes faltas que cometemos em vidas passadas. Quais caminhos devemos seguir para a devida correção? Basta que persistamos nos exemplos e ensinamentos do mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Então, vamos trabalhar, fazendo o bem sem olhar a quem e sem questionamentos. Sejamos gratos a Deus pelas belas oportunidades que sempre concede a todos nós. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, fiquem com Deus, um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!